Pai do Senhor, meus queridos, que o amor de Deus possa estar enriquecendo o teu coração esse dia, que possa ser um dia maravilhoso. O desejo nosso é que, após mais uma dessas reflexões, seja complementado o seu dia e seja de uma forma linda alcançado a sua vida espiritual, o momento que você está passando na fé. E acreditamos que de uma forma linda Jesus Cristo sempre nos chama a dialogarmos sobre a verdade que está atrás das nossas máscaras, né? Jesus, de uma maneira linda, de uma maneira maravilhosa, sempre nos conduz a um lugar que possamos parar e refletir e voltar àquilo que é o plano original de Deus para a nossa vida. E nesse momento de reflexão eu quero falar sobre perda do sentido existencial, porque muitos de nós, em muitos momentos da nossa vida, simplesmente oramos, pedimos, falamos: Senhor, eu quero viver a Tua vontade, eu quero fazer a Tua vontade, me usa como instrumento para a Tua glória, faz de mim como Tu queres, Senhor, eu quero ser usado por Ti, mas por algumas circunstâncias, por tantos fatores, por coisas que nós nos comprometemos, muitas das vezes nós esquecemos até de orações que fizemos, de uma entrega num culto, de uma entrega que fizemos talvez no momento de aflição, de um voto, e tantas coisas chegam na nossa vida que nos faz esquecer que nós nos comprometemos num sentido existencial. Nós colocamos todo o nosso ser à disposição do Senhor. E há um texto da palavra do Senhor que vai mostrar que uma igreja linda, uma igreja na explosão do crescimento da fé, dos primeiros cristãos, da glória de Deus, onde a sombra dos apóstolos curava, onde milagres extraordinários aconteciam, nós vamos ter uma igreja que ela simplesmente perde o sentido existencial. Eu quero compartilhar com você um texto de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14, que diz: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, um miserável, um pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Essa palavra de Jesus à igreja de Laodiceia é extremamente importante para a nossa vida. Por quê? Porque ela demarca Jesus trazendo eles a uma realidade de um abandono de missão. Eles eram uma igreja muito bem situada, porque Laodiceia, naquela região, era o centro do polo industrial. A lã, toda a lã era comercializada a partir de Laodiceia. Era uma cidade muito rica, crentes ali muitos abastados, e de fato eles tinham muita expressão. Só que eles eram a igreja, e a igreja precisa ser coluna e esteio da verdade. A igreja precisa ser uma propagadora das boas novas de salvação em Jesus Cristo, do Evangelho. Só que eles perdem a funcionalidade, eles perdem o sentido existencial. E aí Jesus, para que dialogasse com eles de uma forma resgatadora, Jesus ele trata numa área que mexia com o ego, com o brilho, com a vaidade deles. Por quê? Porque naquela região era uma região que não se tinha fonte de águas. E aí nós temos ao norte a cidade de Herápolis, que era conhecida como a cidade das fontes de águas quentes. Herápolis era a cidade onde tinha várias fontes de águas termais e águas que eram conhecidas como águas medicinais.
Do lado sul eles tinham Colosso, que tinha várias fontes de águas muito fria, que era conhecida como o lugar do refrigério. Então, a única maneira de Jesus trazer eles para um diálogo foi Jesus tocar justamente no que eles tinham falta. Eles tinham falta da água quente como fonte e da água gelada como fonte. E por ser uma cidade rica, eles criaram grandes dutos, tanto de um lado, tanto do outro. Mas tantas águas saindo das fontes de águas quentes, como saindo das fontes de águas geladas, sempre que chegava em Laodiceia, ela chegava morna. E aí foi o único meio que Jesus teve de dialogar com eles, que eles tinham perdido a funcionalidade, como aquelas águas. Eles simplesmente estavam mornos. Eles não tinham uma definição nem de quente, nem de frio. Você imagina o que era de brilho para o ego daquelas pessoas que estavam ali. Porque Hierápolis era conhecida como o lugar da cura, porque lá tinha fonte de águas quentes. Colossos era conhecido como lugar de refrigério, porque lá tinha fonte de águas geladas. Mas Laodiceia, que tinha que ser conhecida por carregar a fonte de águas vivas, o nome e o poder que abarca o nome de Jesus Cristo, eles simplesmente se perderam neles mesmos. Perderam a missão. E aí nós percebemos o quanto é difícil esse momento, porque Jesus ele tem que trazer eles a uma realidade. E imagina para uma igreja não ser canal nem de cura, nem canal de refrigério. Ela simplesmente ser uma igreja que perdeu a funcionalidade. Imagine um irmão que não é um canal de cura, nem um canal de refrigério. Ele é simplesmente alguém que diz que é um irmão. O texto é muito rico para a nossa vida, porque o Senhor ele chega de uma maneira clara e ele traz essa igreja a uma realidade de uma forma emergencial. Tinha que acontecer, tinha que impactar eles, tinha que mexer com eles. Não era uma questão de apontar o defeito, não era uma questão de mostrar que eles saíram de alguma forma daquilo que foi um padrão estabelecido por alguém. Não, Jesus estava colocando de uma maneira clara que eles perderam o sentido existencial. A igreja tem uma missão. Você, como um crente em Jesus Cristo, você estar aonde você está, com um propósito. Mais do que nunca, nós deveríamos pegar a palavra de Deus e entender que é por causa desse tempo que nós estamos aqui. Se nós perdermos a funcionalidade, se nós perdermos esse sentido existencial, simplesmente nós vamos criar máscaras, vamos criar situações, vamos criar movimentos, vamos criar coisas que tentam passar uma ideia de espiritualidade. Presta atenção do texto. Jesus vem e diz: conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Jesus vem e diz assim: você tinha que estar vivendo o propósito na qual você existe. Você precisava estar vivendo. Quem dera que você fosse quente, que você fosse um canal de cura, que em você se achasse as águas medicinais, que através de você as pessoas encontrassem a cura. A palavra de cura, a palavra que ampara o que está sofrendo. Quem dera que você fosse frio. Quem dera que nos seus braços, ao se relacionar com você, pessoas encontrassem um refrigério, encontrassem um bálsamo para trazer sossego, para trazer todo um frescor. Mas Jesus vem e diz: assim porque és morno e não és frio, nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabe que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Que esse momento seja o momento de você se ver. E antes mesmo até de você compartilhar, que você compartilhe algo que seja fruto
do que cortou no seu coração? Será que você está vivendo no propósito e no sentido existencial pela qual o Senhor te chamou como igreja, como templo do Espírito Santo, como servo de Deus? Será que você está vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida? Ou no campo das máscaras nós criamos desculpas, nós colocamos empecilhos, colocamos homens no meio da nossa trajetória e, na verdade, a natureza de Deus não tem nada a ver com isso. A natureza santa de Deus não tem nada a ver com guerra de homens. Que nesse dia, para a glória de Deus, você volte. Porque eu sei que existem os desviados de Deus que estão dentro das igrejas. E existem as pessoas que estão desviadas da igreja e estão lutando para fora do corpo, longe da comunhão do corpo. Continuar tendo comunhão com Deus. Só que, biblicamente falando, a igreja, como coluna esteio da verdade, ela é plenitude daquele que enche tudo e todos. Então, não podemos estar desviados fora da igreja e não podemos estar desviados longe da comunhão da igreja. Que Deus possa te agraciar e que esse dia você desperte. Que o Espírito Santo te traga à memória as orações de entrega que você fez. Que o Espírito Santo te traga à memória os votos que você fez. Que o Espírito Santo possa te trazer à memória tudo aquilo que você colocou diante de Deus como propósito de assim o servir. Que Deus te guarde, Deus te abençoe. E que você entenda de uma maneira linda e maravilhosa que ser morno nesse texto não tem nada a ver com ser pentecostal ou não ser pentecostal. Ser morno nesse texto indica simplesmente que aquela igreja perdeu a funcionalidade. Eles simplesmente perderam o sentido existencial. Eles deixaram de ser a igreja do Senhor, a coluna e esteio da verdade. Que o Senhor te abençoe, te enriqueça, cubra a sua casa, a sua família, que todos os seus sofram o reflexo, sejam atingidos para esse grande retorno que você vai ter para o centro da vontade de Deus. Um beijo grande, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.